Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Atividade 1. Observe a charge e o texto da semana, elabore um parágrafo que explique o seu significado, considerando o que você aprendeu sobre globalização e seus efeitos. Bem, aqui nós temos uma charge sobre a festa da globalização. Seja bem-vindo ao mundo globalizado. Entrada franca. Aqui diz a faixa. Nós temos uma outra mensagem, entrada de serviço. E as pessoas aqui do terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos, representados então pelo baixo poder aquisitivo, a se mostrar pelas vestes, pelas roupas aqui dos personagens, e o recepcionista está indicando então a entrada de serviço. Ou seja, a festa da globalização, ela não é para todos, somente para alguns. E outros são convidados a entrar na festa da globalização para realizar o serviço e não para usufruir dessa festa aí de integração econômica, social, política, cultural. Bom, a resposta então ficaria da seguinte forma: existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Elas formam-se pontos fixos, sendo algumas mais preponderantes que outras, e pelos fluxos desenvolvidos entre esses diferentes pontos. Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com a mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o quê? O Brasil. Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos regionais, também chamados de blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos. Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. Bem, pediu-se na pergunta para você então escrever um parágrafo, né? Você pode até resumir esse parágrafo aqui, dado como sugestão de resposta. Para a atividade 2 e 3, nós temos aqui um gráfico que apresenta as cidades europeias, crescimento econômico e crescimento de empregos,
de 2007 até 2012. O crescimento econômico na parte superior aqui do gráfico em porcentagem e o crescimento do emprego na parte direita lateral também dado em porcentagem. E aqui nós temos o tamanho da população. Atividade 2. Quais cidades se destacam pelo elevado contingente populacional? E quais cidades apresentaram as menores taxas de crescimento e redução de emprego no período? Bom, observando o gráfico aqui, nós podemos concluir que as cidades que tiveram elevado contingente populacional foram Moscou, Istambul, Paris e Londres. Já as cidades que tiveram menores taxas de crescimento e redução de emprego, nós temos Atenas e Nápoles. Atividade 3. Quais cidades apresentaram os maiores índices de crescimento econômico no período? Tendo em vista que a França e Reino Unido tiveram maiores recursos econômicos para lidar com a crise financeira, como você interpretaria a posição de Paris e de Londres no gráfico? Bom, nós temos aqui duas perguntas em uma só. Para a primeira parte da pergunta, nós temos como resposta que as cidades que apresentaram os maiores índices de crescimento econômico do período foi Varsóvia e Estocolmo. E para a segunda parte da pergunta, como que você interpretaria a posição de Paris e Londres no gráfico, levando em consideração que a França e o Reino Unido tiveram mais recursos econômicos para lidar com a crise de 2007 até 2012? É uma pergunta aí com a resposta pessoal, mas você pode relembrar que Paris, capital da França, e Londres, capital da Inglaterra, tiveram impactos negativos, apesar de que seus países receberam recursos consideráveis para lidar com a crise financeira. Particularidades do Reino Unido, que estava já em processo de separação da União Europeia, com ideias, para se separar. Também a França, que estava lidando com outras frentes, de investimento para conter a crise, fizeram com que então os recursos econômicos não foram devidamente aplicados para combater a crise e gerar maior crescimento econômico e também maior crescimento de empregos. Atividade 4. Na ilustração abaixo está representado o encolhimento do mapa mundi. Observe a. Bom, nós temos aqui então uma imagem que representa um pouco do que nós conhecemos como globalização, onde o mundo de 1500 até 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela era de cerca de 16 km por hora. Nesse sentido, a aparência que se dava é que o mundo era muito grande. Já com outras invenções, como por exemplo as locomotivas a vapor de 1850 até 1930, onde se aumentou a velocidade dessas locomotivas e dos barcos a vapor, fez com que então a aparência que o mundo estava ficando cada vez menor. Assim como também em 1950, com os aviões a propulsão, cerca de 480 a 640 km por hora. E a partir da década de 60 nós temos os jatos de passageiros, que vai de 800 até 1.100 km por hora. Letra A. Qual é o tema representado? Bom, o tema representado no gráfico é o encolhimento do mapa mundi, devido aos grandes avanços tecnológicos. Isso está representando o nosso conteúdo estudado, que é a globalização. Letra B. Cite outros avanços tecnológicos presentes no cotidiano. Bom, nós temos aí como fruto da globalização vários avanços tecnológicos em várias áreas. Nós podemos citar outros avanços que nós percebemos na tecnologia em nosso cotidiano, onde esse avanço tecnológico já passou a fazer parte e até ser um processo automático em nosso cotidiano. Praticamente todos os dias temos eletrodomésticos mais evoluídos e sofisticados nas vitrines das lojas. Avanços tecnológicos em nosso cotidiano são os celulares, computadores também mais potentes e avançados, novos e exclusivos eletrodomésticos, entre outros fatores. Atividade 5. Observe o gráfico abaixo sobre celulares e computadores portáteis no Brasil. Responda às questões. Bom, nós temos aqui um gráfico que vai mostrar os domicílios em que as pessoas possuem celular ou computador portátil em 2016. Os domicílios estão aqui na parte da esquerda e as regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste na parte de baixo aqui do gráfico. Nesse sentido, nós temos os computadores portáteis na cor laranja e telefone celular na cor azul, sendo que vai predominar os telefones celulares
por 94% nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A região de menor índice de telefone celular é a região Nordeste, mas com a quantidade de 89% de domicílios que possuíam, então, esses aparelhos eletrônicos em 2016. Por outro lado, nós temos os computadores portáteis. Predomina-se na região Sudeste, com 36%, e a região Nordeste, o menor índice, com 19%. Letra A. Entre os computadores e celulares, qual se destaca no Brasil? Bom, entre esses dois aparelhos eletrônicos, o que se destaca então é o telefone celular, conforme foi mostrado no gráfico. Letra B. Qual região possui o maior número de computadores e qual possui o menor número? Bem, a região de maior número de computadores é, sem sombra de dúvida, a região Sudeste. E a região de menor número de computadores é a região Nordeste. Letra C. As diferenças entre as regiões que possuem celular são acentuadas? Justifique. Bem, sim, caros alunos, a diferença ela é considerada não tão agressiva, mas é levemente acentuada entre a região que tem maior quantidade de celular e aquela região que tem menor quantidade de celular por cada domicílio. As regiões com as melhores oportunidades de emprego têm maior acesso à internet, né? E com isso o destaque vem como consequência, que é o uso maciço do telefone celular. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.